Boa noite, irmãos. Hoje vamos dar prosseguimento à nossa leitura comentada do livro de Atos. Vamos ler o capítulo 1 de Atos, dos versos 15 até o 20. Diz assim a palavra de Deus: Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado de Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: Fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite. Tome outro o seu encargo. Irmãos, estamos justamente na parte onde Jesus se despede, sobe para o céu. Aqueles homens vão se reunir numa casa, num determinado cômodo da casa, que eles chamam aqui de cenáculo, e eles se reuniam sempre e oravam, porque a expectativa deles era o retorno de Jesus. Mas eles entendiam também que, apesar da morte e ressurreição e ascensão de Jesus, o ministério, ou principalmente por isso, o ministério não podia parar. Então é justamente nesse momento que Pedro se levanta. O grupo de seguidores de Cristo, já nessa ocasião, já estava em torno de 120 pessoas, e Pedro se levanta e diz que aquilo que aconteceu, que tanto chocou as pessoas, a traição de Judas, o sacrifício de Jesus, a execução de Jesus e até mesmo a ressurreição e a ascensão de Jesus, tudo aquilo ali estava escrito já no Antigo Testamento, e ele usa que cumpria-se, que tudo aquilo que estava no Antigo Testamento a respeito de Jesus e a respeito até de Judas se cumprisse, Ele diz até que por boca de Davi, porque Judas foi contado no meio deles, ou seja, fez parte do ministério, andava com eles, ouvia os mesmos ensinamentos que eles ouviam da parte de Jesus, mas era um homem escolhido para cumprir aquela tarefa. Eu vou deixar nesse momento agora um parêntese para que você leia o capítulo 17 do Evangelho de João. Tem como subtítulo a oração sacerdotal de Jesus. Jesus fala sobre Judas. Então Pedro está dizendo que tudo aquilo que aconteceu estava escrito, estava previsto e tinha que acontecer. E que dizendo que Judas comprou um terreno e esse terreno virou um cemitério. É claro que Judas não fez isso. Ele fez isso de forma indireta. Quando ele se arrepende, ou melhor, quando ele cai em si e bate o remorso, ele devolve aquelas moedas que pagaram a ele pela traição, ele devolve para os sacerdotes judaicos, e com esse dinheiro eles compram um terreno, e desse terreno eles transformam num cemitério para estrangeiros que tinha esse nome, Aceldama, ou campo de sangue. Então Lucas está dizendo aqui que Judas comprou sim, mas comprou de forma indireta. Quando ele devolve o dinheiro,
Os sacerdotes não quiseram ficar com esse dinheiro maldito, então eles transformam esse dinheiro maldito num cemitério para estrangeiro. E já falei aqui que estrangeiro para judeu é gente de segundo nível, né? E por isso que o campo tem até esse nome de campo de sangue, né? E toda, segundo Lucas aqui, toda a comunidade ficou sabendo daquilo ali, né? E diz que a respeito não só de Jesus, mas a respeito de Judas também estava previsto no Antigo Testamento. E está dizendo ainda que quem quiser depois pode me perguntar, porque aqui são várias referências de Salmos falando sobre Jesus e falando sobre Judas. Inclusive essa parte final aqui que diz o seguinte: fique deserta a sua morada e não haja quem habita nela, né? E tome outro seu encargo. Então vai acontecer de uma outra pessoa assumir o lugar que era anteriormente ocupado por Judas. Agora, um detalhe interessante, não sei se os irmãos perceberam, Lucas fala que as entranhas de Judas se precipitaram, né, e se romperam. É como se o corpo de Judas estivesse se estraçalhado. Mas Mateus fala um pouquinho diferente. Mateus fala que Judas se enforcou. Então, olhando assim superficialmente, dá a impressão que há uma contradição. Não, mas existe explicação para isso, tá? Essa explicação pode ser que a corda, depois do enforcamento, tenha se rompido, então o corpo de Judas tenha despencado e se partido, né? Ou até mesmo, alguns dizem que a corda tenha se soltado, né? Arrebentado ou se soltado, não importa. A ideia aqui é que o corpo de Judas se despencou e as suas entranhas ficaram expostas. E termina essa primeira parte, essa perícope é muito grande, a gente vai parar por aqui, dizendo que haverá necessidade de alguém substituir a Judas, já que o Judas morreu. Tá? Hoje nós paramos por aqui, tá? Acabe de ler o capítulo, né? Tá faltando um pouquinho, e podendo, leia o capítulo 2, que é muito importante, né? Orem por mim, orem pelo nosso país, deixem o seu like no vídeo, façam a sua inscrição, inscrevam-se quem ainda não se inscreveu e compartilhe com seus amigos, tá bom? Algumas pessoas têm comentado comigo que elas têm uma certa dificuldade de ler a Bíblia, né? Muitos abrem a Bíblia e ficam perdidos, não sabem por onde começar, né? Não sabe se começa no Antigo Testamento, não sabe se começa no Novo, não sabe se lê Apocalipse porque fica com medo de ler Apocalipse, não sabe se lê Ezequiel porque acha a leitura complicada e acaba ficando na dúvida e acaba botando a Bíblia no canto e não lê. Mas a partir dessa leitura que nós estamos fazendo, uma leitura suave, uma leitura, vamos dizer assim, uma leitura light e ainda com certo comentário, essas pessoas estão tendo mais facilidade de entender. E ainda tem aqui a oportunidade de vocês marcarem, sublinharem, anotarem. O meu WhatsApp está à disposição, o meu Facebook está à disposição, o meu telefone, podem ligar. Olha, eu não entendi, né? De repente eu vou passar por alguma coisa sem querer, né? Distraidamente vou passar por alguma coisa, eu não vou explicar. Eu não expliquei o que era zelote e eu ainda vou deixar mais um pouquinho para que vocês pesquisem o que é zelote. Eu falei que Barrabás era zelote, o texto aqui fala que Simão também era zelote. Eu queria saber o que era zelote. Alguém pode descobrir isso para mim? Fazer uma pesquisa? Meu telefone, responde lá no WhatsApp, lá no privado, para que dê oportunidade ao outro irmão também ler e descobrir, para a gente ir exercitando esse ministério, né, da pesquisa bíblica, tá bom? E amanhã então a gente continua a partir do verso 21,
quando a gente vai falar sobre o substituto de Judas. Tá bom? Uma boa noite. Não esqueçam, tá, de se inscreverem no nosso canal, compartilhar e dê um like aí. Tá? Deus abençoe a todos. Uma boa noite. E não se esqueça, qualquer dúvida, vá lá no meu WhatsApp e pergunte. Tá? E responda aquelas perguntas. Quem escreveu o Evangelho de Lucas? Quem escreveu Atos? Por que escreveu? E o que é Zelote? Tá bom? Uma boa noite. Até amanhã, se Deus quiser. Olá! Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Eu tenho um convite muito especial a fazer para você. Você que gosta de ler Bíblia, você que se interessa pelas coisas de Deus, nós temos um projeto chamado Conhecendo Deus através das Escrituras, ou através da Bíblia. É um grupo online, para fazer um estudo online, onde você pode determinar a hora que você quiser assistir. Escolhe lá 15 minutinhos, você, a sua esposa, reúna a sua família, cada um com um bloquinho, para assistir aqueles 15 minutinhos. Aí faz as anotações, um faz pergunta para o outro, pergunta a opinião do outro e tal. E as dúvidas que vocês tiverem, precisarem, aí vocês liguem para mim, 39, né? 999-645836. Meu nome é Orlando Brasil, eu estou às suas ordens. Tá bom? E quem sabe até um dia a gente vai na sua casa lá tomar uma água, bater papo. Olha, de grupos assim, né? Eu já liderei vários grupos assim. Saíram professores de escola dominical, líderes de mocidade, líderes de senhoras, líderes de homens, tá? Dessa conversa informal. Uma leitura simples, sem nada rebuscado, sem nada exagerado. É só ler e explicar o texto, conforme eu vou fazer daqui a pouquinho no texto do capítulo 15 de Atos, como eu faço lá no canal do YouTube, Cristianismo em Foco Oficial. Você escolhe um videozinho daquele, das minhas aulinhas ali, 15 minutinhos, 10 minutinhos, você vê rapidinho, você com a Bíblia aberta, vai acompanhando o que eu estou falando, de preferência com um bloquinho do lado, vai anotando as dúvidas e pode me ligar, tá? Acesse lá o Cristianismo em Foco Oficial, meu nome é Orlando Brasil, meu telefone é 999-645836, é completamente grátis, você não paga nada, você só tem que ligar e me dar o seu nome para eu saber que você existe e interagir com você, te fazer perguntas, né? Eu vou mandar perguntas para você pesquisar e coisas desse tipo para a gente interagir. É uma maneira da gente aprender juntos a Bíblia, tá bom? Olha, eu terei um grande prazer em receber uma ligação sua. Um abração, que Deus te abençoe e que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Um abraço, fique com Deus. Tchau.